Meus caros amigos, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Olhem, necessidade da vida social. Será que realmente é uma necessidade que nós, seres humanos, temos para desenvolver a vida social? Ou é apenas um interesse ou uma particularidade de cada pessoa? Para conseguirmos chegar a um raciocínio na nossa atualidade, com essas exigências todas, esses desafios pelos quais nós passamos neste momento, especialmente com o vírus e a doença, vamos retroagir o nosso pensamento, a nossa criação no período pré-histórico. Como que acontecia? Os seres humanos, no período pré-histórico, para começar, viviam em tribos. Nenhum vivia isoladamente. Vivia em tribos porque individualmente o homem ou a mulher, o macho ou a fêmea, não conseguiriam defender com relação às outras espécies animais. Façam uma comparação no porte físico, nas habilidades físicas. Vejam, quantas vezes o seu tamanho, quantas vezes o seu peso que uma pulga consegue saltar. Imagine, um ser humano, para conseguir dar um salto em distância, ele precisa de um treinamento específico para fazer isso. E naquela época? Vamos ver ainda a habilidade dos outros animais em correr, em ficar em cima das árvores, em vencer todos os obstáculos de cachoeiras, de pedras, declives, aclives. Eles tinham mais habilidade, o ser humano não. Talvez porque a maioria era quadrúpede, o ser humano já era bípede. Então vejam, fisicamente e na habilidade física, o ser humano perdia para todos os animais, para todas as outras espécies da criação. Então ele não conseguia viver sozinho. Ele precisou e fez imediatamente a maneira de que ele conseguisse viver em grupo, que começa, portanto, com as tribos nômades e a partir daí vão se estruturando. Não tendo destreza física, as tribos nômades conseguiam viver vencendo os obstáculos tanto da natureza como a vida com os outros animais. A hora que chega a questão da vida sedentária, que saímos do período pré-histórico e já estamos próximos ao final do período pré-histórico e chegando no período da história. Estamos agora no período neolítico, quando os homens já começam a desenvolver a vida sedentária. Aí, meus caros amigos, vem a maior das criações de tudo que o ser humano já fez, que é o casamento, a vida em família. Não existe obra mais importante e obra maior do que o casamento, do que a família, para a sociedade conseguir se estruturar e a partir daí se desenvolver mais. Vejam, a família foi uma criação tanto de aspecto divino, como também na questão antropológica. A maior criação que a antropologia fez durante toda a história e a existência da humanidade. A criação da família, na vida sedentária, morando num só local, desenvolvendo aquilo que a natureza poderia lhes conceder. Não conseguiria a humanidade, nessa questão antropológica, criar a família, criar o casamento, sem ter consigo um aspecto religioso. Não vamos aqui aprofundar nessa situação da religião no sentido de se religar com Deus, mas a criação da família foi um ato divino, para que a humanidade conseguisse se harmonizar e viver os ancestrais com os seus descendentes e desenvolver a vida para o futuro. Sem religião e sem liberdade, a família não existiria. Então raciocinem comigo. A família precisou de ter uma criação. Criação porque em todas as regiões do mundo, todas as tribos, todas as sociedades exerceram o mesmo ato da criação da família. Vejam como que isso é preponderante e interessante no desenvolvimento da vida humana, na necessidade da vida social e também, principalmente, no nosso aprimoramento espiritual. Em todas as regiões do mundo, sem um povo não ter contato com o outro, a criação da família foi idêntica. Esta questão antropológica foi idêntica.
Se foi idêntica, tem ali o princípio divino na criação da família e na nossa vida com relação à antropologia. Família teve a sua criação, passando por essas evoluções em todas as épocas, em todas as sociedades primitivas, em todos os reinos bárbaros, até a criação do Estado moderno que nós temos hoje, o Estado odierno que nós temos hoje. A família passou por períodos em que ela precisou de exercer a força para se conservar. A força da criação e a força da conservação. Conservar a família nas sociedades, que é o eixo, a espinha dorsal, o núcleo central da organização de uma sociedade. A sociedade é o reflexo da família. Tudo aquilo que acontece numa sociedade acontece primeiramente dentro da família para depois acontecer na sociedade. De outra maneira não dá certo. A família é a estrutura da sociedade. E, naturalmente, a necessidade de um para com o outro. Se a família teve a criação e teve a conservação, o que é que nós estamos fazendo hoje para conservar a família? Veja, no seu meio, no que nós estamos hoje sofrendo com estas questões atuais, a família está sofrendo alguma força de destruição? Meus caros amigos, isso é um assunto importante para a nossa vida física, social, pessoal e principalmente a nossa vida espiritual. O que pode substituir a família? Se nós temos a necessidade da vida social, a família é uma necessidade premente. Aí precisamos urgentemente verificar se tem alguma força destruindo a família, destruindo a ordem familiar e o que é que nós precisamos de fazer para conservar a família ou aprimorar a família que já existe, que é uma criação de ordem divina e de prática humana. Necessidade da vida em sociedade. O ser humano precisa de ter a habilidade da sociabilidade, quer dizer, a aptidão para se socializar, não viver isolado, não viver separado, viver integrado no seu meio familiar, primeiramente. A pessoa primeiro se integra, se sociabiliza no seu meio familiar, para depois se integrar no meio social fora da sua casa. Aí nós vamos verificar o aspecto da socialização. Só existe a socialização através da sociabilidade, da nossa habilidade e da nossa aptidão para nos integrarmos à vida social. A principal característica da vida social, naquilo que está diretamente relacionado com a nossa educação e com o nosso espírito, é a paciência, o exercício da paciência. Através da paciência no meio social é que nós vamos desenvolver a empatia, nos colocarmos no lugar do outro, saber o que o outro precisa, como que o outro está vivendo, sofrer o mesmo que o outro sofre, nos alegrarmos com a mesma alegria que tem o outro, termos a mesma felicidade que o outro tem. Através da paciência é que nós temos a empatia e que nós temos a compreensão. Nós conseguimos ser pacientes individualmente, vivendo sozinho, isolado, sinal que não tem paciência nenhuma. Nunca experimentou o exercício da paciência. A paciência necessita que seja vivida. E para ela ser vivida, é lógico e natural que tenha que ser em vida social. Ela não consegue existir sozinha. Pode haver compaixão isoladamente? Ou a compaixão é um ato característico da vida social? Meus caros amigos, a vida social, a criação da família, a conservação e alguns atos que estão destruindo a nossa família. Neste momento nós conseguimos, através da paciência, da empatia, da compreensão e da compaixão, consolidar as nossas virtudes. Para consolidando as nossas virtudes, trocar as nossas experiências. Olhem, como que uma sociedade pode ter progresso se não há uma troca de experiências e se não há uma maneira do ser humano consolidar as suas virtudes? Hoje está tudo tão fácil. Nós podemos escolher, através das telecomunicações, especialmente através das redes sociais,
a internet, em sermos criaturas integradas, criaturas antenadas com tudo que é intelectual, com tudo que é conhecimento, com tudo que é interessante. Mas vejam que nós não podemos em nenhum momento, quer seja nos nossos contatos online, quer seja nos nossos contatos pessoais, a nossa vida social, nós nunca podemos perder a moral, nunca podemos perder aquilo que já nasce conosco, que é uma obra de Deus, a questão espiritual. O desenvolvimento intelectual pode existir, mas ele não se consolida, ele não se firma, ele não tem progresso e ele não permanece para a prosperidade se não tiver moral. Vamos tomar como exemplo o Livro dos Espíritos, a pergunta número 768, quando vem com esse questionamento. O homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? Olhem, a pergunta aqui tem duas diferenças importantíssimas. A primeira, o sentimento pessoal, e a segunda, o objetivo providencial. Providencial, aquilo que é de Deus, que já está conosco, que já nasce conosco, que é uma parte integrante do nosso espírito. E vem aqui a resposta. O homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Vamos verificar essa explicação do questionamento: o sentimento pessoal ou o objetivo providencial. Indago de vocês: Jesus se isolou ou Jesus se aproximou? Jesus viveu a experiência das pessoas que estavam com ele convivendo? Ou Jesus viveu só as suas experiências? Só quis passar o seu conhecimento? Ou ele viveu intimamente? Teve empatia com a sociedade na qual ele compartilhava? Teve compreensão da sociedade na qual ele vivia? Principalmente, teve compaixão com as pessoas da sua convivência? Ou ele se isolou? Jesus se isolou ou Jesus se aproximou? Olhem, pensem profundamente, a resposta a essa questão lhes dá exatamente o que é que nós estamos procurando no objetivo deste nosso raciocínio hoje, a necessidade da vida social. A principal prova da providência divina da nossa vida social está na morte. Quando a morte física acontece e o nosso espírito parte para outra dimensão, o que é que acontece com as pessoas que conviviam com esta outra que faleceu? Olhem como que Deus está mais presente neste momento do que praticamente em toda a nossa vida. Ele está mais presente na morte, tanto presente na morte como na vida. Pense em algum ente querido seu que já faleceu, que o espírito está em outra dimensão. Pense. Olhe a necessidade que você teve dele, a experiência que ele deixou, os exemplos que essa pessoa deixou. A necessidade da nossa vida social está até no óbito, está até na morte, está até na passagem para outra evolução espiritual. Existe uma explicação mais clara a respeito da providência divina na necessidade da vida social? Olhem, vou dizer para vocês e tenho certeza que todos vão interpretar da mesma maneira, porque isso já é nato, já nasce conosco. Alguém de vocês já sentiu saudade? Neste momento sente saudade de alguém? Em que momento que vocês sentem saudade? Em que momento que vocês percebem que a outra pessoa é uma parte de você? Em que momento que nós percebemos a falta que as pessoas fazem para nós?
Olhem a providência divina na necessidade social. Nós não nascemos para viver isoladamente, bem disse o Livro dos Espíritos e em muitos episódios do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não nascemos para viver isoladamente. Nós nascemos para compartilhar a nossa vida, para entender a vida dos nossos irmãos, compreender a vida das outras pessoas, termos compaixão com as pessoas que necessitam de alguma coisa que nós podemos fazer. Portanto, meus amigos, a necessidade da vida social é histórica desde o princípio da nossa existência, no período pré-histórico. Ela é progressista desde todos os progressos que nós fizemos, tanto antes do casamento, como na nossa vida após o casamento legal no Código Civil, o casamento religioso. Todas essas evoluções são a prova da nossa necessidade da vida social. Eu encerro esse raciocínio trazendo para vocês uma afirmativa que leva a uma reflexão para sempre em nossa vida. A ética é a arte da convivência social. Portanto, quem não tem ética, quem não tem moral, não tem a habilidade necessária para desenvolver a sua vida social. Agradeço a atenção de vocês, espero que essa reflexão tenha sido útil, que Jesus nos abençoe e nos acompanhe na nossa vida individual e na nossa vida social. Muito obrigado.